Amém. Glória a Deus. Obrigado, João. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Tome assento, querido. Já sentimos a presença do Senhor neste lugar. Glória a Deus. Hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração e é uma palavra de suma importância para você que quer morar no céu. E eu preciso que você preste bastante atenção, que você se ligue, que você esteja conectado. Às vezes, quando a gente vem para a igreja, a gente tem uma necessidade e a gente fica esperando uma resposta dentro daquilo que nós precisamos. Porém, o Senhor quer falar algo diferente ao nosso coração. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18, e o versículo 21. 1 Reis 18, 21 diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Amém. O povo vinha de uma situação, irmãos, caótica. Eles estavam vivendo um tempo tão terrível como poucas vezes eles haviam enfrentado. Há 3 anos não chovia sobre a face da terra. Havia sequidão, morte, desespero. E o rei Acabe sai em busca de Elias, porque queria confrontar o profeta de Deus, porque na sua mente o culpado da desgraça do seu povo era o profeta Elias. E a palavra diz que o profeta sai por um lado, o Acabe sai por um lado, procurando o profeta, e Obadias sai por outro, que era um homem temente a Deus, que quando Acabe mandou juntamente com Jezabel matar os profetas, esse senhor escondeu 100 profetas de Deus, profetas que amavam a Deus, que eram fiéis ao Senhor, os escondeu em 2 cavernas separadas, 50 em cada uma, e os sustentou com pão e água. E agora não chove sobre a terra, e Obadias está indo por um lado, e o rei Acabe por outro, procurando o profeta Elias. E eu quero que você preste atenção na diferença da pessoa que tem visão espiritual, da pessoa que está conectada com Deus e da pessoa que está desconectada de Deus. Quando Obadias se encontra com o profeta Elias, a palavra diz que ele se prostra, ele adora a Deus, e ele pergunta, porque não sei se ele não conhecia pessoalmente o profeta Elias, mas ele pergunta e ele diz: És tu o meu senhor Elias? Essa é a pergunta. É dessa maneira: és tu o meu senhor Elias? E quando Acabe se encontra com Elias, a palavra é diferente. Acabe diz assim: és tu o perturbador de Israel? 2 visões do homem de Deus. No mundo existem 2 portas, a estreita e a larga. 2 caminhos, um que leva ao céu e um que leva ao inferno. Existem 2 visões. E você precisa saber qual é a tua visão. O Senhor chama Elias e diz: vai até Acabe, porque darei chuva sobre a face da terra.
Porém, antes dessa chuva, Deus convoca, chama o povo ao Monte Carmelo. Porque eu não sei se você já leu essa história, mas é muito interessante, porque o profeta, ele dá uma ordem ao rei. O rei que quer matar Elias, o rei que diz: és tu o perturbador de Israel, o rei que é contrário a Elias. Elias diz assim: faz o seguinte, chama todos os profetas de Baal, os 450, mais os 400 profetas de Azerá, e convoca todo o povo e sobe o Monte Carmelo. Nesse monte, aqui está só a pontinha do monte em cima, é como um planalto. Eu tive o privilégio de estar nessa ponta aí. Irmãos, preste atenção. O rei quer matar o profeta, mas agora o profeta dá uma ordem ao rei e o rei acata. Não sei se você compreende isso. Pelo que se entende, dá a impressão que se eles haviam se visto, eram poucas as vezes. O rei tem Elias como inimigo do povo. Mas quando Elias diz: você vai convocar o povo para subir o monte, o povo sobe, os profetas falsos sobem, e Acabe sobe, todo mundo obedece a voz do profeta, porque não era simplesmente o profeta falando, era Deus falando na boca do profeta. E quando eles estão reunidos, o profeta libera a palavra. Diga comigo: até quando? Essa é a palavra. O povo está reunido, o povo de Israel, em desgraça, em miséria. As coisas não dão certo na sua casa, porque quando falta o recurso, o casal entra em crise. Quando falta recurso, o casal que não está firmado em Deus entra em crise. A família entra em crise. O homem que não está firmado em Deus, quando falta recurso, ele entra em crise. Só permanece de pé aquele que tem relacionamento íntimo com Deus. Mas o triste disso é que são pouquíssimos os que estão conectados verdadeiramente com Deus. A grande maioria está no oba-oba. E quando vem a luta, cai. Eles estão em desgraça total e era de se esperar que este povo estivesse clamando e buscando a face do Senhor. Estão há 3 anos sem chuva e eles viviam da agricultura. Era fome, irmãos. Tinha gente morrendo, as pessoas literalmente estavam morrendo de fome. E ao invés de se voltarem para Deus, eles estavam indecisos. E o profeta diz: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? A pessoa que está cocheando não caminha firme e não vai longe. Eles não sabiam agora se o Senhor era o seu Deus ou se Baal era o seu Deus. Eles não sabiam se serviam a Deus ou se serviam a Baal. O profeta pergunta: até quando cocheareis entre 2 deuses? E o povo não lhe deu resposta. O povo ficou calado. Deus chama o povo ao Monte Carmelo: suba ao monte, porque eu vou falar, eu vou tomar uma decisão, vou colocar um ponto final. E não houve nenhum daquela multidão
que dissesse: eu servirei ao Senhor. Há um versículo muito lindo que diz, é Josué falando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma decisão pessoal: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O crente que vai morar no céu, ele tem essa decisão no seu coração: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas nesta ocasião, não havia ninguém disposto a servir a Deus. O povo estava vivendo, como dizemos hoje, o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. O povo estava assim. Não havia a decisão de seguir ao Senhor. E hoje nós temos uma grande multidão dentro da igreja que não tem a decisão, que não decidiram servir a Cristo. Pensam que é possível servir a dois senhores. Mas a pergunta é: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Há pessoas que pensam que é possível servir a Deus e servir a Mamon. Abra aí Mateus capítulo 6, o versículo 31. Diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia seu mal. Vou perguntar para você, volta comigo lá, Rafa, versículo 31. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? É pecado comer, beber e se vestir? Não. Mas quando a tua preocupação é maior com estas coisas do que com o reino de Deus, então você está servindo a Mamon. Quando você está mais preocupado com o que você vai comer do que com o reino de Deus, que é a tua salvação, então você serve a Mamon. O teu Deus não é o Deus Elohim, mas é Mamon. Tem gente que anda tudo errado, está todo atrapalhado. A sua vida não condiz com a vida de um crente que serve ao Senhor Jesus. Mas a sua oração: oh Senhor, abre uma porta, eu preciso de um emprego. Oh Senhor, o que eu vou comer amanhã? Senhor, como é que eu vou pagar o aluguel? Senhor, como é que eu vou pagar essa conta? Mas não está preocupado com a sua alma, está carregado de pecados que o afastam de Deus, está vivendo miséria, tempo de sequidão e mortandade, e está como o povo de Israel. Não toma a decisão de servir a Deus. A sua preocupação são as coisas desta vida. Tem aquele que pensa: prosperar, prosperar.
Vou fazer mais um curso, vou fazer mais uma pós, vou fazer mais uma faculdade. Onde é que eu vou investir o meu dinheiro? Como é que eu vou prosperar? Como é que eu vou ter recurso? Como é que eu vou enriquecer? Sua mente dominada por Mamon. Até quando? Quando se fala essa palavra até quando? Para que você compreenda, é como aquela mãe que tem um filho todo atrapalhado, que está perdido, que não quer trabalhar, que quer bagunça, que não quer se endireitar, e a mãe fica se perguntando, até quando? Ou aquela esposa que o marido trai, que o marido gasta o seu recurso no que não é para gastar, e deixa faltar as coisas, e ela se pergunta, até quando? E o Senhor chama o seu povo ao Monte Carmelo para questionar o seu povo. Até quando você vai ser um crente meia boca? Até quando você vai fazer de conta que é crente? Porque crente meia boca não existe. Ou é ou não é. Aqui, perante nós e perante o pastor, eu consigo identificar e eu digo assim, esse crente é uma bênção, esse crente é bênção, esse ali é meia boca. Eu consigo dizer, esse é meia boca, mas o teu Deus não. O teu Deus é assim, este é fiel, este é infiel, este é salvo, este é perdido. É impossível servir a Deus e a Mamon. É impossível servir a Deus e a Baal. Não tem como. O único que aceita ter muitos senhores é o diabo, porque ele é o derrotado. Mas o Deus que nós servimos, não. Ele é Deus zeloso, ele é Deus único, só o Senhor é Deus, o resto é Baal, ou é Deus ou não é. É impossível servir ao Senhor e a Afrodite. Quando falamos de Afrodite, estamos falando da luxúria, da beleza e da imoralidade. É impossível servir ao Senhor e servir a Afrodite. Abra sua Bíblia, Provérbios, capítulo 31, 30. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta sim será louvada. A palavra está falando da mulher, mas eu digo para você que hoje é homens e mulheres. Antigamente eu acho que os homens eram mais machos, hoje está uma frescuralhada, mano. É homem fazendo sobrancelha, homem pintando a unhazinha, é homem fazendo a barba na réguinha. É uma frescura. Então a palavra é para você também. Vã e enganoso é a formosura. Você pode achar que é loucura o que eu estou te falando, mas tem gente que vem na igreja e que não quer chorar, porque vai parecer feio. Não quer derramar a lágrima, porque vai borrar a sua maquiagem. Se alguém coloca a mão na cabeça, ai, estragou meu penteado. Quando na verdade deveria estar prostrado, vestido de saco, coberto de cinzas, dizendo, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Passou a semana toda longe do Senhor, não leu a palavra, não orou, não buscou a presença do Senhor, não sentiu o Espírito Santo, não falou línguas estranhas, a vasilha está vazia,
mas quer dar um brilho. Quem olha, olha a coisa mais linda, o cabelinho arrumadinho. Não tem como servir a Afrodite e ao Senhor. Ao Senhor, você se apresenta como você é. Reconhece os seus pecados, os seus erros e se joga perante o Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Antes de seguir falando de Afrodite, eu preciso explicar para alguns o que significa a palavra abominação. Porque a palavra de Deus diz que Deus detesta algumas coisas, mas tem outras coisas que Ele abomina. Abominação é o sentimento misto, ou seja, é uma mistura de sentimentos, de desprezo, ódio e horror. Diga comigo: desprezo, ódio e horror. Quando você fala Deus abomina, significa que Deus tem desprezo total, Deus odeia. Você consegue compreender isso? Diga comigo de novo: desprezo, ódio, horror. Sabe, ter horror a alguma coisa? Isso é abominar. Horror, ódio. Ódio, irmãos, não é não gosta, não é detesta, é ódio. Não podeis servir a dois senhores. Deuteronômio capítulo 22 e o versículo 5 diz assim: não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isso, a abominação é ao Senhor teu Deus. Para Deus já é um horror. E quando eu falo isso aqui, você lê e você, normal, não é tão grave, porque você está longe de Deus. Isso é gravíssimo. Deus odeia. Deus odeia, Deus tem horror quando um homem se veste como uma mulher, ou quando uma mulher se veste como um homem. Não sei se você já reparou que agora está na moda, as mulheres estão usando uma calça larga, jeans, rasgadona, parece um vaqueiro, um cowboy. Eu estava andando na avenida e lá vinha um cowboy, não, era uma moça, com a calça largona, calça jeans, rasgada aqui, um lixo andando. E do seu lado, um homem com a calça coladinha, mostrando a canelinha, arremangadinha. E tem sem vergonha desse que sobe em cima do púlpito para pregar com a calcinha arremangada e com a calça colada e com as partes expostas. Para Deus isso é horror. E Deus não existe talvez, não, horror é, Deus tem horror. Porque está havendo uma inversão de valores e de leis que Ele colocou. Então você, menina, que não gosta de usar saia, que não gosta de usar vestido, presta atenção, Deus tem horror a isso. Menina deve usar saia, menina deve usar vestido, menina tem que ser feminina. Pastor, menina não pode usar calça? Pode, mas quando há no teu coração uma aversão, a roupa feminina está esquisito. E a tua calça tem que ser feminina. Não pode ser calça de macho. E vocês, meninos, que andam com calça coladinha, vão se converter. Porque o caminho que vocês estão trilhando é o caminho de inferno. É caminho de inferno. Alguém vai dizer, não tem nada a ver. Então rasga fora essa parte da tua Bíblia
e depois se acerta com o teu Deus. Macho usa roupa de macho e fêmea roupa de fêmea. Prefiro os gaúchos que usam aquelas calças bombacho. Mas calça coladinha, gente, deixa para as irmãs, seja homem. Levítico capítulo 18, versículo 22. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Aí, pastor, Deus ama os homossexuais. Você está enganado, Deus não ama os homossexuais. Deus ama o homem, Deus ama a mulher. Deus ama os bêbados, Deus não ama os bêbados. Deus ama o homem e a mulher. Deus ama o homem, macho, e a mulher, fêmea. Para com esse negócio. Deus ama os homossexuais, mas odeia o pecado. Não. Deus não vai jogar a homossexualidade no inferno. Será lançado no inferno o homossexual. Não te deitarás com homem como se fosse mulher. Isso é abominação. Deus odeia, Deus tem horror, Deus despreza quem pratica tais atos. E alguém pode dizer assim: eu não pratico, mas eu não condeno. Então você é conivente. Não, só que eu não julgo. Está todo errado, o senhor está todo errado, a senhora está toda errada. A palavra diz que é para julgar todas as coisas. E aquele que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí não, eu sou amigo dele, ele é meio estranho, mas eu sou amigo dele. É amigo dele, é amigo do mundo. É amigo dela, é amiga do mundo. Pastor, que palavra dura. O Senhor não te chama ao Monte Carmelo para passar a mão na tua cabeça. Ele chama você ao Monte Carmelo para perguntar para você: até quando você vai fazer de conta que está me servindo? Até quando você vai ficar em cima do muro? E se tem gente que está achando que isso está meio duro, vamos comigo, Romanos capítulo 1, versículo 18. Diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta o quê? Irmão, você já viu uma pessoa irada? Não é bom ficar perto dela. Agora imagina o Deus Todo-Poderoso irado. E se tem coisa que deixa Deus irado, é o que nós vamos acabar de ler agora aqui. E tem gente dizendo: ai, Deus vai salvar, Deus é amor. A ira de Deus se manifesta contra esse tipo de pessoas. Juventude, presta atenção. Eu sei que aí no meio de vocês, aqui não está agora, mas à noite provavelmente vão estar e vão ouvir também. Tem um casalzinho, 2 meninas, vindo na igreja e fazendo as suas palhaçadas. A ira de Deus já está posta sobre essas pessoas. E você precisa tomar decisão. A quem você vai servir? Você vai servir a Deus ou vai servir a Afrodite? Imoralidade sexual. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm
a verdade e injustiça. Segura, quando a gente lê aqui, a gente diz, oh, a impiedade, a injustiça, e a gente pensa, é porque esse enganou o outro. Não, 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 você vai ver o que é impiedade e injustiça aos olhos do Deus Criador. Versículo 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Segura aqui. Aqui está falando que o que Deus criou manifesta quem Ele é. Quando você olha uma árvore que tem vida, existe um Criador. Quando você vê um passarinho cantando, voando, existe um Criador. Quando você vê uma formiguinha carregando uma folha, existe um Criador. Para quê? Para que os homens injustos, impiedosos, fiquem inexcusáveis, ou seja, sem desculpas diante de Deus, pelos seus pecados. Ai, é que eu não sei se Deus existe, eu não sei se a palavra é verdade. Você pode inventar o que você quiser. Tem um dia que todo o joelho se dobrará diante do Todo-Poderoso e vai prestar conta da sua vida. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Presta atenção. Tendo conhecido a Deus. Às vezes a gente prega, essa pessoa não conhece a Deus. Conhece. A Bíblia diz que todo ser humano conhece a Deus. Então, quando você for pregar, para com esse negócio. É que a pessoa não conhece a Deus, por isso que está no pecado. Mentira. A criação revela Deus. O ser humano olha para a criação e dentro de si ele sabe, Deus existe. Mas olha o que diz a palavra. O seu coração insensato se obscureceu por causa dos seus desvaneios, dos seus discursos. O homem começa a falar, da onde que veio? Eu não estou vendo. E ele começa a inventar os seus discursos e começa a crer nas suas próprias mentiras e nas suas próprias abobrinhas. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Você já viu um ateu falando? Parece um sábio falando, mas é um ignorante, louco, indo para o inferno. Tem gente aqui na nossa igreja que já me falaram, eu sigo aquele, acho que é Leandro Carnal, que é ateu, porque ele tem uma palavra, ele não é de Deus, mas ele tem. Você segue ateu? Você ouve ateu? Você lê livros de ateus? Não, mas é para estudar. Você é um louco. Porque você é um vaso. Nunca esqueça disso. E daquilo que você se abastece, você se enche. Se é para seguir alguém, siga um homem de Deus. Se é para ler um livro, leia a Bíblia, a palavra que liberta. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. A pessoa que não reconhece a Deus, Deus já o desprezou. E por isso Deus o entregou às suas paixões infames. E diz assim,
pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Deus criou os céus e a terra. Isso é mentira. Deus criou o homem do pó da terra. Isso é mentira. Aí você vai para a escola, você vai para a faculdade e vão zombar de você. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Tem gente honrando a criatura. Tem gente honrando pessoas mais do que a Deus. Tem gente honrando a si mesmo, mas é um cuidado com esse corpo. Uns cuidam fazendo academia e correndo, e parece uma escultura andando. Outros cuidam comendo e enchendo o pandulho, e parece uma bola andando. Outros preferem honrar pessoas do que honrar a Deus. Quando são confrontados nas faculdades, nas escolas ou no trabalho, preferem se calar. Ai não, para não ter problema. Para com isso, você é um miserável que não sabe quem é o teu Deus. Você ainda está na indecisão, e se você está na indecisão para Deus, você já está do outro lado. Você pensa, eu sirvo a Deus, mas eu não falo para não ofender. Eu sirvo a Deus, mas eu não falo porque cada um é dono de si. Não foi para isso que Deus te chamou. Graças a Deus pela vida do profeta Elias, porque naquela hora só estava ele lá. Estava um povão, bando de covarde. Olha para quem está do seu lado. E como um profeta, como o teu pastor está fazendo hoje, olha bem no olhinho e pergunta para essa pessoa: até quando? Até quando? Aí não, tem tempo. Não, Jesus vai voltar, eu vou me consertar, eu vou servir a Deus. Até quando você vai ficar assim? Até quando? Versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. A mulher deixou o homem para ficar com outra mulher. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Presta atenção, estão cheios de toda a iniquidade, fornicação. Fornicação é mais leve, irmãos, mas é pecado que te leva para o inferno do mesmo jeito. Fornicação é o sexo antes do casamento. Eu acho tão estranho que as pessoas vêm conversar comigo, os casaizinhos, e tem gente aqui ouvindo e pode ficar aborrecido, não tem problema, mas a verdade tem que ser falada. Pastor, nós estamos consagrando, nós estamos orando, faz um mês que nós estamos orando e jejuando, para que o Senhor abençoe nosso casamento, e parece tão bonito, mas já estão tendo relações sexuais. Eu quero a bênção de Deus. Fornicação. Sexo é só depois do casamento. Depois que você casou lá no civil, depois que você veio aqui e o pastor disse, vamos abençoar agora. Antes disso é fornicação. Malícia. Tudo é malícia. Uma conversa, uma fala, tudo há malícia. Avareza
Como a gente tem pessoas avarentas hoje, servindo a mamão. Vamos levantar uma oferta, nós precisamos, irmão, para trazer o ônibus da igreja para consertar. Um levanta, um irmãozinho que é pobrezinho, levanta e diz, eu dou 100. O outro irmão lá que é assalariadozinho, eu dou 100. O irmão que tem empresa, o irmão que ganha bem, eu dou 100. Avarento. Até quando o teu Deus será mamão? Ai não, mas é que os outros ajudam, todo mundo está ajudando, deixa o meu aqui, seu avarento. Até quando você vai servir mamão? O irmãozinho que é assalariado é dizimista, fiel. E o irmãozinho que tem a sua empresa, que tem os seus negócios, aí eu dizimo do meu salário. Mas ele tira um salarinho só para não pagar imposto, porque é avarento no último. E aí ele dizima do seu salário mínimo. Mas e a sua loja? E a sua empresa? Onde é que está o dízimo do seu lucro? Avarento. Olha para quem está do seu lado e pergunta, até quando serás avarento? Ui, pastor, está pegando, está queimando. Que glória. Deus ajude que vocês respondam, que Deus não precise fazer descer fogo do céu, mas que você diga, até hoje, hoje acaba. Continua, versículo 29, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores. Eu só vou pegar o que pega para nós, irmão, não vou pegar o que não pega, né? Só o que pega para nós aqui, irmão. Obrigado, João. Sabe o que acontece depois de um culto desse? Tem pessoas que entram no carro, olham para a esposa e dizem assim, ai pastor, hoje estava exagerado, né? Já sai murmurando. Tem gente que já está murmurando aqui. Para que falar isso? Isso poderia ser falado numa reunião particular. Murmuradores. O raça sem vergonha. Porque é covarde. Não é capaz de chegar e falar assim, meu querido, eu acho que isso não está certo, pode me explicar, podemos chegar a uma conclusão, mas sai murmurando por trás, sai falando mal, sai murmurando, sai reclamando. Alguém fez algo errado, então, meu Deus do céu. Detratores, aborrecedores de Deus. Irmãos, aborrecedores de Deus é forte, hein? Quem é que aborrece a Deus? Se nós voltar no contexto, é a homossexualidade. Aborrecem a Deus. Injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Vou olhar para vocês aqui, solteiros. Desobedientes de pai e mãe. Vou repetir. Desobedientes aos pais e às mães. Terrível. Aí eu sirvo ao Senhor. Acho que você está servindo é a Baal. Nécios infiéis nos contratos. Diga comigo, infiéis nos contratos. Diga de novo, infiéis nos contratos. Tem gente aqui nessa igreja, aqui, que alugou a casa do irmão da igreja, irmão. Ai, irmão, aluga para mim, irmão. Eu não tenho como dar a entrada, mas daqui um mês eu vou estar pagando certinho. E a pessoa diz, amém, eu estava orando para o Senhor abrir, Deus abriu essa porta. E aí faz o contratinho, vai pagar tanto por mês. Aí fica um mês na casa, fica 2, fica 3, fica 4 meses. E a pessoa vai lá, ô meu filho, eu preciso do dinheiro. Eu preciso do dinheiro do aluguel, eu também pago aluguel. É que eu não tenho.
Aí você chega na casa do camarada, 3, 4 meses, dia de trabalho, segunda-feira, 11 horas, o cara está dormindo. Aí começa o trabalho, que é para terminar em 15 dias, leva 4 meses. Infiéis nos contratos. Sirvo ao Senhor. Você não serve ao Senhor coisa nenhuma, você serve o capeta. Porque quem é mentiroso e enganador é o diabo. O pai da mentira é o diabo. Se você tem um contrato, a primeira coisa antes de comprar qualquer outra coisa é trabalhar e juntar o dinheiro para honrar o teu contrato, porque você é fiel a Deus. E aí muda de casa, mano. Aí vai para outra. Tem gente que eu conheço aqui há 2 anos que não paga aluguel, mas vive de aluguel. Infiéis nos contratos. E quando nós falamos de casamento, então? O que é um casamento? Contrato. Vou me divorciar. Vou me separar. Infiéis no contrato. Você não prometeu? Serei fiel a ti, na riqueza, na pobreza, na saúde, na enfermidade, na alegria, na tristeza. Ai, é que não me faz mais feliz. Infiel, indo para o inferno, se importando mais com esta vida do que com as coisas do reino. Infiel no contrato. Ai não, hoje pode separar, tem pastor que separa, eu já vi pastor que separou, continua pregando, continua na televisão, continua cantando e continua indo para o inferno. Infiéis nos contratos. Você sabia que estava escrito isso na Bíblia? E por que você é infiel nos contratos então? A palavra está tão maravilhosa. Coisa linda. Sem afeição natural. Coloca lá, Rafa, deixa lá, minha filha, tira não. Versículo 30. Sem afeição natural. O que é afeição natural? Natural, afeição, não tem amor. Comum você encontrar as pessoas assim. Irreconciliável, sem misericórdia. Sabe o que é irreconciliável? Não tem chance, não tem esperança. Irreconciliável, não tem como reconciliar uma pessoa dessa a Deus. E a pergunta hoje é: até quando? Porque se você disser até hoje, talvez haja reconciliação, mas Deus ajude que você não caia no irreconciliável, sem misericórdia. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Tem pessoa que diz: eu não pratico isso, mas consente. Está no mesmo barco. Está no mesmo barco. Se você consente, está no mesmo barco. A palavra do Senhor diz, a igreja em Tiatira diz assim: tenho contra ti algumas poucas coisas, entre elas, a que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, mas que ensina os meus servos a idolatria. Quando fala de mulher na Bíblia, fala de igreja. E quando está falando Jezabel, toleras a Jezabel, mulher, fica bem claro, está dizendo igreja, igreja que tolera o pecado, igreja que tolera, que aceita e que permite que Jezabel ensine os servos de Deus.
Tem muitas igrejas, Deus é amor, e esquecem, Deus é juízo. Deus vai enviar o fogo do alto, mas esquece que o fogo também é fogo consumidor, que o fogo também é a ira de Deus. Oh, meus queridos, até quando? Para ou continuo mais um pouquinho? Agora vai pegar mais forte então. Porque talvez esses pecados grandes estejam longe de você. Mas o que te derruba são as pequenas coisas. E é aqui que eu vou mostrar para você. Tem gente que acha que é possível servir ao Senhor sem igreja. E eles chegam a dizer que a igreja é você. E não é. Você não é a igreja. Você sozinho pode ser o templo do Espírito Santo. Ele pode habitar em você. Mas para ser igreja, precisa ser congregação. Igreja tem que estar ligado um ao outro, comunhão. A pessoa que diz, posso servir ao Senhor sem igreja, ele está dizendo, posso servir ao Senhor sem a palavra. Eu posso servir ao Senhor sem os apóstolos, eu posso servir ao Senhor sem os pastores, eu posso servir ao Senhor sem o profeta, eu posso servir ao Senhor sem dizimar, eu posso servir ao Senhor na minha casa. E eles gostam de dizer, do que adianta ir na igreja? A igreja é você. Rapaz, se você não vem na igreja, quando é que você vai ouvir uma palavra dessa? Se você não vai na igreja, quando é que o Senhor vai te chamar para subir o Monte Carmelo? É só aqui na igreja que você leva a chibatada. É só aqui. É só aqui que nós somos corrigidos, irmãos. Porque quando você entra lá na rede, é só coisinha boa, né? E é só gente murmurando, e só gente falando mal. Efésios capítulo 4, versículo 11. Diz assim, e Ele mesmo, esse Ele, se você voltar, você vai encontrar que é o Senhor Jesus. Deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. O Senhor deixou os apóstolos, os pastores, os profetas, para te ensinar, para que você não seja levado por todo o vento de doutrina. E está cheio de vento de doutrina, irmãos, em tudo que é lugar. E aí há um pensamento hoje, que eu posso servir a Deus aqui na Filadélfia, eu posso servir a Deus ali na outra igreja, eu posso servir a Deus ali na outra, eu posso servir a Deus, eu posso estar aqui, mas eu posso estar no evento lá é só um evento, eu posso ir lá na outra. Para com isso. Há um engano muito grande. Deus está em todas as igrejas. Não é verdade. Deus está em todos os lugares. É verdade. Mas Deus não se manifesta em todos os lugares. E nem a sua palavra é pregada em todos os lugares. Há uma igreja na face da terra chamada Jezabel, que tolera todo tipo de coisa. E se você for lá, você vai se sentir animadinho, porque os teus pecados serão acocados, e você pode pecar, e não tem problema, porque estamos no tempo da graça. Confusão total.
A pessoa diz assim: vou mudar de igreja. Eu faço uma pergunta para você, algumas perguntas. Se pergunte: o seu pastor não tem pregado a palavra de Deus? O teu pastor não pregou a palavra de Deus? A palavra de Deus não te confrontou? Segunda pergunta: não tem oração na tua igreja? Na tua igreja as pessoas não oram? Na tua igreja o Espírito Santo não se manifesta? Não há dons de línguas? Não há, o Espírito Santo não se manifesta. Se essas três coisas não acontecem na tua igreja, não há palavra que te confronta, não há oração, e não há manifestação do Espírito Santo, então ore a Deus e que o Senhor te dirija para uma igreja abençoada. Mas se você vai mudar de igreja exatamente por causa disso, porque a palavra pega, você vai mudar de igreja porque, ora demais, e aí depois da mensagem ficou lá orando e não acaba mais. Se você vai mudar de igreja porque, e fica falando língua e ninguém entende nada, e um cai e outro ri, se você vai mudar de igreja por causa dessas coisas, você deveria mudar você mesmo. Você tem que ser mudado, não mudar de igreja. Porque se essas coisas estão acontecendo na igreja, a palavra que te confronta, a oração, então você deveria se converter. O culto começa às 7h30. E tem gente que pergunta: pastor, mas é o culto ou é a oração? Eu digo: o culto. Aí a pessoa vem depois, chega: ô pastor, mas o culto só começou às 8. Eu falei: não, filho, você está enganado. É que você não sabe o que é cultuar a Deus ainda. Se tem oração na tua igreja, por que você não ora? Até quando? Até quando? O culto começa às 7h da noite no domingo, chega às 7h15, 7h20, presbíteros, que dirá o povo. Vamos orar, dobra o joelho, ora, tem gente andando, tem gente conversando, tem gente no celular, tem gente, tomara que comece logo. Já começou faz tempo. Aí está no culto, é perto do meio-dia, eu tenho frango para assar. O pastor não para de pregar, e eu tenho uma festinha para ir. Vai embora. O que você está esperando? Está perdendo o teu tempo, Você está achando que está servindo ao Senhor, mas está servindo Baal. O teu Deus é a comida, o teu Deus são as festinhas, a tua preocupação é o churrasquinho, quando você deveria estar preocupado com a tua alma. Jesus volta pronto, e só sobe uma noiva com as vestes brancas, imaculada, com óleo na cabeça. Não sobe de outro jeito. Que terrível, irmão. Alguém diz assim: não, pastor, eu vou mudar de igreja, não é nada disso, é porque lá eu me identifico mais. Se identifica mais com o quê? Você tem que se identificar com a palavra, oração e o Espírito Santo. É dado uma vaca, um boi para os profetas de Baal e de Azerá, 850 profetas. Eles esquartejam, colocam em cima do altar e começam a clamar em altas vozes: Baal, 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 Baal. E a turminha do Azerá para o outro lado: Azerá, 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 responde, Azerá, responde. E dançam, e cantam, e clamam, e nada do Deus deles responder.
e nada do fogo descer, e tem só um, sozinho, zombando. Clama mais alto, grita mais. Quando a gente vai falar do profeta Elias, do Monte Carmelo, todo mundo fica assim: ai, que o pastor entre logo na parte que desceu fogo do céu. E nós zombamos dos profetas de Baal e do povo, mas nós fazemos exatamente a mesma coisa. A gente gosta do entretenimento, a gente gosta. Santo Espírito, és bem-vindo. Eita, que glória. Eu vou dançar na chuva, eu vou dançar. E a gente pula na presença do Senhor, e a gente berra, e a gente chora, e a gente dobra o joelhinho, me derramar, dizer que te amo. Eis-me aqui outra vez. Nossa, que santidade. Está pingando santidade, parece. Mas não decidiu seguir a Cristo. Até quando você vai ficar igual aos profetas de Baal, cantando, pulando, chorando e derramando sangue? Porque por último, como Deus não responde, começam a se autoflagelar e sangue espirrando para tudo que é lado. E Deus não responde. E assim tem gente, crente, cantando, pulando, chorando e se autoflagelando. Vou jejuar, jejua, mas não obedece. Jejua, mas não decidiu a quem vai servir. Até quando? Ai, pastor, é que lá na outra igreja eu me identifico. Deixa eu falar um negócio para você. Eu vou ler rapidinho para não me perder aqui. Eu só pus alguns. Nesta igreja temos grupo de oração, teatro, ministério de louvor dos jovens e adolescentes, temos o staff seminário, temos staff teens, temos vida kids, vida baby, estacionamento, alimentação gratuita depois do culto, temos Mesa Brasil, temos transporte gratuito, temos melhor idade, temos alternativa certa, Wake Up, mulheres cheias de vida, os fortes, ministério com casais, pais e filhos, presbitério, diaconato, ministérios integrados, temos cozinha, portaria, serviço durante o culto, evangelismo e por aí vai. E alguém diz assim: ai, não tenho oportunidade de servir nessa igreja. Oh, cara, tu é muito sem vergonha, mano. Tu não tem vergonha na tua cara. Tu serve a Baal, cabra safado. Tu serve a Baal. E ainda quando se encontra com os teus amigos, murmura do teu pastor. Ai, a igreja é a mesmice. Não, a igreja não é a mesmice. A igreja é a mesma de sempre. Segue triunfante. Mas você precisa se converter. Glória a Deus. Pastor, mas Deus está também lá na outra igreja? Eu não sei, irmãos. Se Deus me trouxe para este lugar, que já estava cheio de igreja quando Ele me trouxe para cá, então é porque há um propósito. E se Deus trouxe você para congregar aqui, é porque há um propósito nisso. E eu não sei o que está sendo pregado lá, não sei o que está sendo falado lá, e não sou também o justo juiz para julgar o que está acontecendo lá. Eu sei o que está acontecendo aqui. E o que está acontecendo aqui, é por aqui que eu serei julgado. Então eu digo para você, antes de você visitar outra igreja, antes de você, é que aqui não me dão oportunidade, veja se não é você
que precisa da palavra até quando servirás a dois senhores. Porque quem serve dois senhores, quando é confrontado aqui, pula para lá. Quando aqui não está gostoso, quando aqui já não recebeu algo que queria, vai para outro. Porque serve dois senhores. Mas quem serve ao Senhor Jesus, toma cada dia a sua cruz e entende: aqui é minha igreja, esse aqui é meu pastor, esse aqui é meu apóstolo, eu estou debaixo da palavra de Deus. Aí se alguém diz assim: ai, mas e se o pastor estiver pregando errado? Isso é problema teu. Se o pastor está pregando errado, é problema teu. Porque se você ler a palavra de Deus, se você estudar a palavra de Deus, quando o pastor pregar o que não é para pregar, você vai dizer: está errado, a palavra diz assim. Mas se você não lê a palavra, se você não estuda, aí você é levado por qualquer vento de doutrina. Quero encerrar. Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O Senhor nos chama hoje ao monte e pergunta: até quando? E você responde: até hoje. Hoje acaba a minha amizade com o mundo, hoje acaba a idolatria, hoje acaba a fornicação, hoje acaba a pornografia, hoje acaba o pecado, acaba a murmuração. Hoje eu recebo o meu pastor como autoridade sobre a minha vida, pois ele me explica, ele me ensina a verdade, ele me confronta. Fique de pé, amado do Senhor Jesus. Aleluia. Por que o Senhor nos chama ao Monte Carmelo? Essa canção responde, eu sei que você conhece. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude desta igreja e as irmãs do círculo de oração, que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram morar em Sião.
Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora para Sião. Quem vai embora para Sião? Quem decidiu servir a Cristo? Quem decidiu no seu coração romper com o pecado, romper com Baal? Diga uma vez mais: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora para Sião. Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora para Sião. Aleluia. 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 Só vai entrar lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Eu te convido a vir aqui.